Oi despencando, será que a IRB pode acabar seguindo o mesmo caminho? Nós vamos também dar uma olhada na fala de Meirelles aí sobre um possível futuro governo de Lula e a mudança aí que o governo está planejando para a PEC. Bem-vindo ao canal Top Ações, já deixa o like nesse vídeo. E começando com a Oi, que no último ano ela caiu 68,3%, mas o que mais chama atenção é o fato dela cair mais de 11% em apenas um dia, e o principal motivo para isso é bem besta, não faz muito sentido. É a questão do grupamento, né, na proporção de 50:1, e as ações acabam caindo mais de 11%, então isso aqui é uma regra que foi alterada, não faz tanto tempo assim que a B3 alterou isso, onde nenhuma ação, nenhuma empresa pode ser negociada abaixo de R$1 aí por 30 pregões, e aconteceu isso com a Oi, eles até estenderam aí, já está há 5 meses nisso, mas de qualquer forma aí, não deu mais para estender, agora vai ter que fazer este agrupamento aí, 50 ações vão virar uma então, né? A GE foi marcada para 18 de novembro, tá? E eu vou explicar por que isso aqui é uma grande burrice, tá? E por que isso aqui acontece, né? Então, primeiro eu vou comentar do porquê que não faz nenhum sentido essa queda aí nas ações, que nós estamos apenas, na verdade, trocando a quantidade de fatias da pizza. A pizza é a mesma, apenas mudou a quantidade de fatias, então assim, não faz muito sentido, a pizza continua tendo o mesmo valor, e muitas pessoas falam de liquidez, também não faz muito sentido, a Oi não vai sofrer com liquidez por conta disso, apenas se fosse uma empresa uma liquidez muito baixa, aí talvez fosse realmente prejudicial, não é o caso da Oi, então não faz muito sentido, até porque senão e também pelo valor da ação também não faz muito sentido, que senão as units seriam sempre as mais caras, né? Qualquer ação com unit da E11, enfim, seria mais cara. Todas as ONs seriam mais baratas, porque normalmente, quase sempre, na verdade, as ONs têm liquidez menor que as PNs e as units. Então, assim, não faz o menor sentido, né? Você pega aí várias ações ONs e elas têm menos liquidez e são mais caras que as PNs. Então, não tem tanto sentido. Mas o principal mesmo que a gente olha aqui é bater o olho que a pizza é a mesma, tá? E por que isso costuma acontecer? Porque o mercado brasileiro é extremamente especulativo. E olha só, quando as ações fazem grupamento, adivinha qual é o momento que elas estão passando? Um momento difícil. Então, quando elas estão aqui, uma fatia dividida em muitas partes aqui, e está precisando reunir, né, diminuir a quantidade de fatias, ou seja, fazer o grupamento, é exatamente porque a empresa está caindo muito, né? Então os especuladores têm um prato cheio para eles aí derrubar a ação, fazer o que eles bem entenderem. Então nada mais é isso do que especulação, tá? E por que então quando faz o desdobramento acontece normalmente o contrário? Porque uma ação que está fazendo desdobramento, ela está no momento ótimo, né? Então, por conta disso, às vezes acaba favorecendo aí uma alta. E nem sempre acontece, na verdade, o mais comum é nos grupamentos acontecer queda. No desdobramento, às vezes, acaba não acontecendo nada, mas muitas vezes sim, faz aquele efeito positivo, aí o pessoal fica mais animadinho aí também, tá? Mas isso aí tem diminuído nos últimos anos, que eu percebi. Lá, quando eu começava a investir, tinha mais relevância. Hoje já diminuiu um pouco essa questão aqui. O grupamento ainda continua causando aí um tumultinho, né? Mas é muito essa questão dos especuladores e também o fator psicológico, tá? Então nada mais do que isso. Mas o que eu realmente estaria preocupado é a questão da Claro, da TIM, da Oi está recorrendo ao STJ o 1,252 bilhão aqui que elas tinham feito depósito em juízo, né? Elas estão recorrendo em relação a isso, tá? Vamos relembrar aqui que os ativos foram as empresas oferecendo 16,5 bilhões, tá? Pelos ativos móveis da Oi em recuperação judicial, né? E aí agora, pós-fechamento, elas pedem 3,186 bilhões de volta, né, da Oi. Desse valor, Claro, TIM e Vivo aí já haviam questionado 1,447 bilhão referente aos ajustes. Depois de setembro, em uma nova revisão, resolveram cobrar mais 1,739 bilhão no valor da compra do ativo por métricas de receita que não teriam sido alcançadas. Então, essas questões aqui que estão mais aí tumultuando eventualmente, podem ser muito, muito sérias para a Oi, mas ainda está num momento aí de incertezas, né?
O fato é que a recuperação judicial provavelmente vai ser adiada, né? Então estava aí para 31 de outubro, já deve ficar mais, não deve ficar mais para 2022, segundo aqui eles estão aí já começando a imaginar. Isso tudo causa uma pressão na Oi, né? A gente vê essa dívida aí que a TIM, a Claro e a Vivo estão querendo cobrar só a título de representação. A gente vê o valor de mercado da Oi, é bem relevante, né? O que elas estão aí querendo voltar atrás, né? E muito mais que o grupamento, né, das ações, é a questão aqui da manipulação. Olha só a quantidade de aluguel que vem subindo, 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 subindo. Então esse pessoal aqui só está esperando um motivo, né, para conseguir fazer realmente derrubar as ações. Então, com essa pressão toda, qualquer motivinho aí, as ações despencam. É aquele tal do efeito borboleta que eu falo. No momento desse, uma empresa como a Oi, um bater de asas de uma borboleta aqui no Brasil causa um tsunami no Japão, né? O efeito borboleta, a empresa está num momento muito delicado, assim. E isso nos faz pensar aqui em relação à IRB, né? Depois do follow-on não teve grandes notícias negativas, embora tenha alguns acionistas aí pedindo na justiça indenização devido aí às operações fraudulentas lá do passado, né? Inclusive, em comunicado aqui ao mercado, a CVM e a B3 pediram aqui esclarecimentos à IRB em relação a algumas notícias aí na imprensa sobre isso, mas de qualquer forma, qualquer notícia mais severamente ruim ou de repente um resultado trimestral ruim pode fazer pressionar a IRB para baixo do R$1, né? E aliás, é um risco, ela vem batendo aqui bastante vezes no R$1 e se realmente ela cair para baixo aqui do R$1, vai ser difícil, sem grandes resultados, ela voltar acima do R$1. Tem um pessoal que pressiona sempre a IRB para baixo, né? Então, talvez aconteça mesmo o cenário aqui com a IRB de desdobramento, de agrupamento, né? Então, ficar de olho aí em possíveis pressões na IRB também. A gente vê aqui que na questão do aluguel, o follow houve uma pressão significativa aí, né? As ações realmente caíram e depois do follow-on, o pessoal parou de pressionar, diminuiu a pressão aqui e ela simplesmente se manteve. Então você vê que faz muita diferença esse pessoal jogando contra a IRB, né? E contra qualquer empresa, na verdade. A IRB é uma das empresas aí mais investidas aqui do AGF+, a nona mais investida, né? Então, existe essa preocupação aqui com o pessoal, mesmo os investidores estilo Barça gostam de apostar na IRB, porque quando ela retomar aí os bons momentos dela, não tanto quanto antes, mas retomar aí os bons momentos, ela vai pagar dividendos muito, muito bons para quem comprar a esses preços hoje, né? Eu não estou recomendando, até porque eu não tenho a IRB, mas eu sigo de olho aí, né? Uma forma de comprar IRB que alguns podem estar considerando é via puts, né? Então, às vezes, uma put a 90 centavos está dando um prêmio de 2,75. Parece ser interessante, assim, você olhando comprar IRB abaixo de R$1. Caso ela não chegue lá, você ganha 2,75 de prêmio. Caso chegue, você compra ela abaixo de R$1, uma boa. Porém, a gente tem que lembrar exatamente dessa pressão aí ao estilo Oi, né? Pode acabar tendo aí um agrupamento e as ações caírem ainda mais. E comentando agora sobre as declarações do Meirelles, para quem não lembra, ele foi o presidente do Banco Central nos 2 mandatos de Lula e também foi o ministro da Fazenda no governo do Michel Temer. E ele idealizou a regra do teto de gastos, está aprovada pelo Congresso. Aliás, foi bastante importante essa medida, né? E a gente vê que ele destaca aqui que a economia com Lula é incerta e com Bolsonaro, o Bolsonaro pode acabar vencendo, tá? E vendo aqui as declarações do Meirelles, ele fala que o primeiro governo de Lula foi muito responsável do ponto de vista fiscal e o segundo foi menos responsável, mais aberto a demandas políticas. E já no terceiro, o PT com a Dilma Rousseff acabou numa recessão. A questão é saber qual dos 3 modelos ele vai adotar. E o que o Meirelles acha? Eu acho que depende. Se você considerar o atual programa do governo de Lula, isso será uma má notícia. O plano foi preparado levando em conta uma visão similar à do terceiro governo do PT, a administração de Dilma Rousseff, especialmente porque quem desenvolveu esse programa foi um grupo de economistas que acreditam fortemente no papel do Estado e de empresas estatais como indutores do desenvolvimento, disse Meirelles, e concluiu:
É essa a visão que está prevalecendo nesse momento. Inclusive, eu já disse que utilizar empresas estatais como indutoras do desenvolvimento não dá certo, vai prejudicar inclusive muito aí o Banco do Brasil, na verdade, acaba prejudicando aí todos os bancos indiretamente, tá? E o governo atual prepara a PEC para mudar o teto de gastos. Vamos dar uma olhada sobre o que eles estão falando e a expectativa é mandar a proposta para o Congresso depois das eleições, caso Jair Bolsonaro seja reeleito no segundo turno, dia 30 de outubro. Uma das ideias em discussão é para o caso do PIB crescer mais do que 1%, o governo terá autorização para elevar os tetos de gastos no ano seguinte na proporção desse incremento, ou seja, cresceu 3, sobe 2. Beleza, até aí tudo ok. E outra questão é a de privatizações, né? Então, por mais que alguns de vocês achem que eu sou a favor de privatizações, na verdade eu não sou. No fundo, eu sou a favor de estatais lucrativas. A questão é que os nossos políticos são uma porcaria. Todos eles acabam querendo usar as empresas estatais para fazerem populismo. Não é correto. Correto é fazer elas darem lucro, darem dividendos para o próprio governo e o governo usar esses dividendos aí de uma forma legal. Mas, infelizmente, não é isso que acaba acontecendo. Então, as privatizações aqui estão no alvo e outra discussão é sobre como o dinheiro vai ser usado das vendas das estatais, tá? A ideia é que para reservar 50% do pagamento da dívida pública, 25% para o fundo de infraestrutura e 25% para o programa de distribuição de renda. Então, esses são os dois principais pontos aqui que o governo vai estar discutindo caso o Bolsonaro aí seja reeleito aí, né? Deixa o like nesse vídeo e considere se tornar membro do canal. O preço que é cobrado é simbólico, né? Você tem alguns benefícios, como por exemplo, BTG sem custo de corretagem e vários outros aí. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!